Mas o profeta é um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos e ódio na casa do seu Deus. Oséias capítulo 9, versículo de número 8. Eu estive pensando até esse instante sobre esta palavra profeta. O que é um profeta? Ou o que é ser um profeta? A palavra profeta em grego significa o guardião da igreja, aquele que confronta o pecado. Em hebraico, a palavra profeta significa aquele que ouve de Deus e transmite para o povo sob a inspiração do Espírito de Deus. O profeta é aquele que emite palavras abundantemente. Vale lembrar que toda a Bíblia, genericamente, ela é composta de material profético. E Deus, ele usou a figura do profeta em todos os tempos para ser o seu porta-voz. O profeta, ele não é um carrasco que quer ver a destruição do povo de Deus. Também ele não é aquele cara bonzinho dizendo tudo aquilo que o povo quer ouvir. É muito comum hoje, nessa geração, vermos as turbas irem aos templos para ouvir palavras que massageiem seus egos. E o que me chama muita atenção é que elas voltam para casa massageadas. Elas voltam para casa cheias às vezes até de falsas esperanças, porque faltam a esses homens a responsabilidade de um profeta para transmitir verdades para este povo. Se vocês já leram a Bíblia no Antigo Testamento quanto no Novo, Deus ele sempre confrontou o seu povo. E evidentemente que existem sim aquelas palavras que Deus ele nos conforta, nos traz esperança. O profeta, ele é o mensageiro de Deus que fala as palavras de Deus como Deus quer. Ele é o mensageiro de Deus proclamando bênçãos e juízos. No Antigo Testamento, o profeta era a pessoa divinamente vocacionada e autorizada por Deus para falar por Deus. O profeta é o porta-voz da divindade. Sua missão é preservar o conhecimento oficial. Ele protesta contra os falsos ensinos, contra os erros grotescos, contra a teologia da prosperidade, contra esse evangelho embusteiro, contra esse evangelho jactancioso, esse evangelho sincrético, contra essas aberrações que vemos nos templos. O papel do profeta é alertar. Ele tem zelo pela pureza da igreja e tem por objetivo ver o crescimento da igreja. De natureza, que os que hoje detêm o dom profético não mais possuem a autoridade e as prerrogativas dos profetas do Antigo Testamento. Porque nessa dispensação chamada graça, o dom profético tem como função exortar o povo de Deus e consolar o povo de Deus. O profeta de hoje jamais pode modificar artigos de fé, alterar doutrinas ou trazer novas revelações. Hoje o profeta é apenas um dos 5 dons ministeriais. É bom lembrar-lhes que, em se tratando da palavra de Deus ministrada por um profeta, quando um profeta faz uso dela combatendo os erros, denunciando os pecados e as injustiças, se ao profeta não for permitido, então a igreja já não será o lugar onde se possa ouvir a voz do Espírito Santo. Precisamos acordar, precisamos ser confrontados pela palavra de Deus e aceitarmos, acima de tudo, a proposta de Deus através dos seus profetas. Nós temos muito pregador, muitos pregadores, mas temos pouco profetas. O profeta não se vende, o profeta não negocia. O profeta, ele é vocacionado, ele é chamado. O profeta, ele não faz barganha. O profeta, ele é o mensageiro de Deus, ele é um atalaia de Deus. Vemos hoje pessoas brigando, os cartazes poluídos de tantas pessoas. E eu às vezes estou nesses cartazes. Mas eu não sei se digo felizmente ou infelizmente, mas
vou te dizer que em muitos deles eu não me alegro em estar. Não pelo fato de ter outras pessoas, mas pela quantidade. Uma vigília, 5 pregadores, 20 cantores, não se ora mais. Aí fica aquela guerrinha de quem vai pregar mais. E as pessoas, em sua maioria, que se assentam para cultuar, eles se tornam espectadores que estão ali para criticar ou para avaliar quem pregou melhor, quem teve a melhor tese. Eu acho isso muito pequeno, muito baixo, muito medíocre. Desperte, desperta a igreja. Ouçam os profetas. Ouçam os profetas. Profeta não é um neófitozinho que anda criando jargões para fazer com que você pule. O profeta é incisivo, tem uma mensagem de Deus. O profeta, ele, claro, não é um super santo. Tiago falou em sua epístola que Elias teve paixões. E se você olhar em toda a história dos profetas, os profetas tiveram erros. Mas mesmo tendo erros, eles são profetas. O Brasil e o mundo precisa de profetas. Isso mesmo, precisa-se de profetas. Profeta não tem muitos amigos. Profetas vivem, na maioria das vezes, sozinhos. Profeta, às vezes, são mal compreendidos. Porque o profeta, ele combate contra a política eclesiástica, contra a política secular dentro da igreja. Evidentemente que Deus é político, E nós, como cidadãos, devemos votar e saber quem votar. Não é disso que eu estou falando, não confunda, para você não postar comentários desagradáveis, porque senão eu vou bater em você nesses comentários. Então preste atenção naquilo que eu estou te falando. O profeta, ele alerta o povo de Deus. É tempo de darmos ouvido aos profetas. Você que é chamado por Deus, que tem a vocação, o chamado, seja um profeta. Seja um profeta. Chega de animadores de púlpitos. Chega de animadores de púlpito. Perguntaram a John Wesley: John, o que você gostaria de ensinar aos homens? Ele disse: eu prefiro ensinar um homem a orar do que ensinar 10 homens a pregar. O profeta, ele tem discernimento. Seja profeta. Igreja, ouçam os profetas. Deus te abençoe. É nóis.